Então, beleza, gente. Então, vamos lá, ó. Só trazendo o conceito da semana passada, né? Nós falamos sobre luz dura, luz suave e temperatura de cor, basicamente, né? Foram esses 3 tópicos que nós abordamos. Então, vou fazer aqui basicamente uma chamadinha oral para ver se vocês estão lembrando, tá? No caso, ó, tenho minha luminária. A luz ela está incidindo diretamente, tá? Não há nada que está modificando a sua trajetória e como ela incide, por exemplo, no meu rosto. Isso daqui é uma luz dura ou é uma luz suave, gente? Luz dura. Luz dura, maravilha, gente. Perfeito. E aí aqui, ó, gente, vocês vão perceber que diferente da semana passada, eu já improvisei uma espécie de traquitana para mostrar os exemplos. Então, vou apagar essa luz dura e apago essa daqui, ó, e acendo essa daqui. Embora, ó, o meu rosto ele esteja estourando na imagem, né? Ele está super exposto. Ele está super exposto porque a minha webcam ela tem um diafragma automático. Então, ela está tentando compensar a iluminação nessa parte do rosto que está baixa, e aí para fazer isso ela acaba super expondo essa região do meu rosto. Mas ó, aqui eu tenho uma luminária, ó, que já diferentemente da luz dura, tá? Que não tinha nada modificando ela, eu já tenho aqui um pedaço de papel manteiga na frente, que a luz está sendo espalhada de forma uniforme. Essa daqui, qual luz que ela é? Ela é uma luz dura ou uma luz suave? Suave. Ela é uma luz suave. Aí dentro das luzes suaves nós tínhamos duas, né? A luz difusa e a luz rebatida. Essa daqui seria qual? Difusa. Maravilha, isso aí, difusa, né? Porque nós temos um papel aqui na frente que está realizando a difusão, ou seja, espalhando uniformemente a nossa luz, né? Transformando a sua incidência, que antes era direta, em indireta. E aí, se eu pegar aqui, ó, eu vou apagar essa luz aqui. Se eu pegar essa minha luz dura, apontar no meu rosto, aí eu tenho um lado iluminado e o outro não. E eu vim com uma luz branca aqui, ó, uma luz branca não, perdão, um papel branco que está aproveitando essa luz dura aqui. O que que essa luz aqui no meu rosto ela é? Ela é uma luz dura ou uma luz suave? Uma luz suave e rebatida. Uma luz suave rebatida, que está agindo como uma luz de preenchimento, né, no meu rosto, né? Então, perfeito. E só para recapitular aqui, finalizar o nosso recapitula, né? Eu tenho 2 luzes aqui, tá? Eu tenho essa daqui e eu tenho essa daqui. Qual temperatura de cor é mais alta? É essa ou essa? A amarela ou a azul? Azul. A azul, né? Porque a nossa percepção e a nomenclatura ela é inversa. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais aspecto de frio ela vai ter, né? Quanto menor a temperatura de cor, o seu aspecto ele é mais quente, né? Então, certinho, gente. Então, peraí, deixa eu só... Não, deixar essa acesa. Então, beleza, gente. Então, vamos começar a aula de hoje. Vocês estão com o PowerPoint, o PDF aberto aí? Eu abri agora. Tá. Vão até luz frontal, tá? Que é o PDF, ele é a página 25. Quando vocês chegarem aí, dá um salve. Uma mulherzinha, né? Isso. Uhum. Um modelo aqui. Então, ó, gente, na aula passada nós falamos sobre as características da luz, tá? Quanto à sua dureza ou a sua suavidade e a sua temperatura de cor. Hoje a gente já vai estar... Hoje nós já vamos estar falando sobre a sua utilização, principalmente para se iluminar retratos, tá? Que é basicamente, assim,
Eu chutaria que uns 60% a 70% de basicamente todas as fotografias publicitárias envolvem uma pessoa aparecendo na frente, né? Tem a questão do testemunhal, que é muito forte, né? Do modelo, da modelo que está lá na capa do que é o assunto que nós queremos transmitir ao possível consumidor, né? Então, nós vamos estar começando a falar sobre a luz frontal, tá, gente? O que é a luz frontal? Ela nada mais é do que uma luz que vem de frente, né? De frente. Vocês estão com o slide e estão vendo meu rosto aqui, né? Sim. Eu vou tirar o óculos, porque o óculos forma muita sombra. Então, ó, gente, ignorem que a minha webcam, ela estoura a imagem, ela deixa a imagem super exposta, tá? Nós temos aqui a luz frontal, tá bom? Deixa eu utilizar outra luminária aqui, que eu acho que talvez vai ficar melhor. Então, nós temos aqui a luz frontal, né? Ela vem de frente. E essa luz, por que ela é interessante, tá? Como eu deixei escrito para vocês, ela é a que melhor reflete as cores. Elas ficam mais intensas e mais saturadas, tá? Elas reduzem imperfeições na pele, tá? Percebam que eu tenho a cara muito esburacada, então eu não sou o melhor exemplo para isso, tá? Mas essa luz frontal, ela diminui essas imperfeições. Se eu coloco de lado a luz forma mais sombra e ela tem um caráter mais escultural. Então, as imperfeições, elas vão aparecer muito mais, tá? Ó, deixando aqui bem de cima, tá? Bem frontalzinha. Vocês vão perceber que o meu rosto, apesar dele ser bem marcado, né? Uma maquiagenzinha já resolveria tudo. Mas as imperfeições não aparecem tanto quanto eu fazer isso, ó. Por exemplo, se vocês vêm aqui do lado, vocês conseguem perceber que eu tenho um risco no rosto aqui, enquanto na frontal vocês nem perceberiam isso, né? O risquinho que eu tenho aqui no rosto, ó. Consegue perceber que eu tenho um risquinho aqui? Uhum. Tá? Vocês perceberiam melhor se fosse de lado. A frontal não, ela já apaga tudo isso, tá bom? Vamos deixar aqui, agora eu vou espelhar minha tela. O meu quadradinho ainda aparece bem para vocês? Ou aparece pequenininho? É porque quando eu espelho a tela, a minha imagem fica bem pequenininha. Para vocês fica ainda pequeno, tá mas visível? dá para ver, dá para entender. Uhum. Dá para entender, né? Deixa eu só aumentar aqui. Então tá. Então, ó, a luz frontal... Fabrício foi legal. Hã? Quê? Oi? Nada não, professor. Ah, tá. Então, a luz frontal, ela não é especificamente uma técnica, tá? É da onde a luz está incidindo. Agora nós vamos começar a falar das técnicas que se podem fazer com a luz frontal. Então, ó, deixa eu só tentar aumentar o meu quadradinho aqui. Peraí. Que eu preciso ver melhor aqui para dar um exemplo para vocês. Que fazer a luz em mim mesmo é uma coisa meio complicada, tá? Então, ó, a luz frontal, a primeira que nós vamos trabalhar, a primeira técnica é a borboleta, tá bom? Então, ó, vocês conseguem ler aqui, ó. Ao colocar a principal fonte de luz acima, tá? Então, ó, acima e logo atrás da câmera. Ela cria uma sombra em forma de borboleta sob o nariz. Sob quer dizer embaixo. Estão conseguindo ver aqui? Uma sombrinha debaixo do meu nariz, ó. Uhum. Tá? Uma sombra pequena. Essa é a luz borboleta, tá bom? E ela também, ó, vai criar sombras debaixo das bochechas e do queixo, tá? É que aqui tá tudo escuro. Deixa eu ver se o exemplo melhorou aqui. Não muito. Apaga aqui. Ela vai criar sombras debaixo das bochechas. Então, ó, se eu der um sorriso, vocês percebem que tem sombra debaixo
da minha bochecha. Lembrando que toda luz ela projeta uma sombra e a sombra serve para formar volume na imagem, né? Então, se eu faço assim com a bochecha, vocês só conseguem perceber esse delineado do meu rosto aqui por causa das sombras. Vou pegar alguns exemplos aqui. Então, ó, o exemplo, a principal característica da luz borboleta, tá, gente? É essa sombra aqui no nariz, tá bom? Essa técnica de iluminação, ela é muito utilizada para fotografias de glamour, tá bom? Então, deixa eu passar aqui para a próxima. Peraí, que tá difícil fazer com uma mão aqui tudo. Até no cinema ela é utilizada, vocês conseguem ver as características, principalmente a sombrinha debaixo do nariz, ó. Percebam aqui no queixo da Cate Blanchett, como vocês conseguem, no queixo não, perdão, nas bochechas, como fica o sombreado e também fica debaixo do queixo, tá? Mas a principal característica é esse sombreado debaixo do nariz, tá bom? Esse tipo de técnica de iluminação precisa ser necessariamente uma luz dura ou luz suave? Não necessariamente, tá? Você pode utilizar os dois tipos de características de luz. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de uma luz dura vindo, né? A sombra ela é totalmente dura debaixo do nariz. Já no exemplo da Cate Blanchett, vocês conseguem perceber que aqui foi utilizada uma fonte de luz suave. Percebem isso? Diferença? Como a sombra ela chega muito mais macia num caso e no outro? Sim. Dá sim pra ver. Dá sim. Vou tentar enganar minha câmera aqui e fazer um exemplinho. Deixa eu só tirar aqui do compartilhamento para voltar para minha tela grande. Ó, a sombra aqui no meu nariz, ó, tá vindo mais suave, ó. Percebem como ela tá suavinha a sombra? Ela não tá uma sombra marcada. Ela tá mais suave. Se eu pegar a luz dura, se eu pegar uma luz dura, a sombra ela fica muito mais marcada aqui debaixo do meu nariz. Mas se você, por exemplo, usar uma luz dura para fazer essa luz borboleta, a testa não vai ficar super exposta? Então, ó, até o que eu tava falando, assim, ignorem a minha webcam, porque a minha webcam, o que ela faz? Ela tenta fazer uma leitura do ambiente inteiro, né? Então, vocês conseguem ver ali atrás o meu armário? Uhum. O meu armário, ele está muito menos iluminado do que o meu rosto, tá? Só que a minha webcam, ela não tá conseguindo entender isso. Ela acha que ela tem que iluminar tudo, né? Eu já tentei, eu passei a semana inteira tentando ver alguma forma de desabilitar o diafragma automático da minha webcam. E ela não aceita. Então, se você estivesse controlando a fotografia, você fosse fazer a fotometria de verdade, o que você faria? Você iria pegar, ia diminuir a superexposição aqui na minha testa, né? Você iria diminuir essa superexposição. Consequentemente, o meu armário ali, ele iria sumir, tá? Ele ia ficar na sombra total, no preto. Mas não tem problema, o que interessa pra gente é o meu rosto, né? Não é fotografar o armário. Então, assim, não necessariamente, por estar utilizando uma luz dura, o meu rosto ia estar super exposto. A questão de super exposto, subexposto ou na exposição correta vai depender da fotometria que você está utilizando, tá bom? No caso, o exemplo que eu estou dando em aula aqui, o meu rosto, sim, de fato, ele fica super exposto, porque a minha webcam ele tem o diafragma automático. Se eu estivesse fazendo essas transmissões através de uma câmera mesmo, eu poderia ter esse controle, tá bom? Beleza. Beleza? Deu para entender? Deu sim. Ah, maravilha. O meu maior vilão para estar dando essas aulas é essa webcam aqui que fica
expondo automaticamente, né? Mas então, ó, vamos continuar aqui. Então, nós falamos da luz borboleta, tá bom? Deixa eu ver, li tudo aqui, já para vocês. E aí, agora, ó, nós falamos da luz borboleta, que é uma luz com a sua incidência frontal, né? Ela vem da frente, né? Ela vem de frente. Mesmo que eu coloque um pouquinho mais para cima, ela está à frente do assunto a ser fotografado. Agora, nós vamos falar das luzes laterais, tá bom? Esse tipo de iluminação, ele vai favorecer apenas o lado onde a luz estiver posicionado, tá bom? Tudo vai depender de como a gente posiciona o modelo ou o objeto. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, estou aqui, ó. Vamos usar outra aqui, que essa está muito forte. Nós temos uma luz lateral aqui, ó. Então, um lado do meu rosto está sendo iluminado, o outro não. Quando eu digo que tudo vai depender da posição, como vamos colocar o modelo ou objeto, porque se eu viro, eu vou já ter luz no outro lado, né? Se eu deixo de frente, só um lado vai estar sendo iluminado, tá bom? Então, esse tipo de iluminação, ele é muito utilizado em fotografia. Eu até coloquei como exemplo para vocês em no artístico e nas fotografias de natureza morta, tá? Por que no artístico? Porque no artístico ele não é explícito, né? O explícito, a foto vai mostrar tudo, né? Então, vai mostrar, seja da modelo ou do modelo, vai mostrar tudo que interessa na imagem, né? O no artístico não, ele já cria um certo, não é suspense, mas ele cria uma expectativa, ele trabalha um pouco com a imaginação de quem está vendo aquela fotografia, então algumas áreas vão estar subexpostas e sendo escondidas pelas sombras. E para trabalharmos com isso, né, a luz lateral é muito melhor do que a luz frontal, né? Pensa que se eu não sou nenhum galã, mas se eu fosse fazer um nu artístico, se eu fizer uma foto com a iluminação frontal, vai aparecer tudo, né? Vai aparecer tudo. Enquanto se eu já coloco lateralmente, algumas imperfeições do meu corpo podem ser escondidas, né? Enquanto algumas características podem se sobressair quando estiverem na luz, né? Porém, assim como a frontal, ela não é uma técnica, tá? É uma incidência. Enquanto a luz frontal vem da frente, a luz lateral está vindo do lado. Mas que técnicas nós temos para fazer tipos de iluminação laterais, tá? Então, a primeira que eu vou falar para vocês é a dividida, que a dividida nada mais é do que justamente isso. Eu coloco a minha fonte de luz totalmente ao lado do objeto ou modelo a ser fotografado, e um lado estará com luz e o outro estará com sombra, tá bom? O que isso pode transparecer na imagem, tá bom? Ele pode passar uma dramaticidade, né? Pelo fato de, um lado tem a luz, do outro lado eu tenho as sombras. O que será que isso pode transmitir? Podem transmitir diversas sensações diferentes, mas então, quando a gente trabalha com a luz, um lado iluminado, o outro lado não, possivelmente nós estaremos induzindo ao nosso espectador a ele ter uma sensação de uma imagem mais dramática, tá bom? Então, ó, essa é uma luz de incidência lateral, porém a técnica se chama dividida, tá bom? Porque eu justamente, ó, divido o rosto, um lado com luz, outro lado sem luz, no caso com sombra. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês conseguem ver aqui exemplos, tá? De iluminações usando a técnica dividida, né? Então, você pega aqui esse primeiro exemplo da modelo. Um lado nós temos luz, outro lado nós não temos, tá bom? Percebam até que o cabelo está servindo para bloquear um pouco a luz aqui, né? Já no caso desse homem, não. A iluminação está vindo da esquerda e nós não temos luz aqui no lado direito, tá bom? Beleza? Beleza. Tá.
Continuando aqui a questão da incidência lateral, tá bom? Agora nós vamos ter a luz curva. E a luz curva, gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente nessa técnica de iluminação curva e a próxima que eu vou falar, que é a Rembrandt, que elas são facilmente confundíveis às vezes, né? É fácil se confundir uma com a outra, tá bom? Então, ó, a luz curva, tá bom? O que que ela é? Ela também é uma luz de incidência lateral, tá bom? Ela vem pelo lado, só que ela cria uma pequena sombra. Eu vou tirar o compartilhamento aqui para minha imagem ficar maior, tá? Para eu poder mostrar para vocês. Ela fica uma pequena sombra no meu nariz aqui. Deixa eu só acertar aqui. Vocês conseguem perceber que temos uma pequena sombrinha aqui no meu nariz? Sim. Ó, diferente da borboleta, ó, borboleta frontal. A sombra tá vindo aqui. A luz curva, justamente ela faz uma pequena curva, tá? Que ela vai fazer uma pequena sombra debaixo do nariz, tá bom? Essa sombra, ela é bem pequenininha, tá? Podendo ser utilizada uma luz dura ou uma luz suave, tá? E a gente vai posicionar essa luz, ó, um pouco mais alta dos olhos do fotografado. Então, ó, a luz está aqui, ó. Se eu fosse fazer assim, ó, na altura dos meus olhos, nós não conseguiríamos, né, a pequena sombra. Olha como a sombra ficou grande aqui, né? Eu tenho que posicionar ela um pouquinho acima, tá bom? Um pequeno grau de 30 a 45 graus da câmera e fica uma pequena sombrinha, tá bom? Fica uma pequena sombrinha aqui no nariz. Vou colocar os exemplos aqui para vocês. Percebam, ó, deixa eu só deixar a luz aqui, né? Percebam como aqui, ó, a sombrinha, ela é bem pequena. O rosto todo, ele tá iluminado, né? Diferente da dividida, que fica só um lado iluminado, o outro fica nas sombras. Aqui nós temos todo o rosto iluminado, com uma pequena sombra só vindo do nariz aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, a luz que está iluminando essa modelo está vindo do lado direito ou do lado esquerdo? Direito ou esquerdo? Do lado direito, para estar formando a sombra no esquerdo. Isso mesmo, né? Ó, toda luz projeta uma sombra. Então, no caso aqui, ela tá vindo da direita para a esquerda, tá? E ó, percebam como essa é um tipo de uma técnica de iluminação, ela é muito suave, sutil, né? Muito sutil essa sombrinha aqui, né? Se eu não falasse, era capaz de ninguém nem perceber que essa sombra existe aqui, né? Certo? Mas compreenderam a iluminação curva? Certinho. Ó, a iluminação curva também, ela também pode ser chamada de loop, tá? Loopzinho, tá bom? Então, ó, agora nós vamos passar para Rembrandt, tá? Que a coisa já vai mudar um pouco aqui o cenário. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Na verdade, gente, ó, tá quase dando os 40 minutos aqui. Eu vou encerrar e abrir outra reunião, tá bom? Beleza? Tá bom, Beleza. prof. Vou encerrar, vou mandar outro link, porque senão não vai dar tempo de eu explicar tudo, vai encerrar e vai ficar ruim, tá bom? Beleza. Peraí que eu já mando aí.